Será que é possível comer arroz ou batata requentados e não ter pico de açúcar no sangue? Especialmente para diabéticos, isso seria um sonho. Comenta-se por aí que seria o amido resistente o responsável por esse milagre. Mas será que é verdade? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para falarmos em amido resistente, a gente precisa relembrar o que é amido. Amido nada mais é do que um polímero de glicose. Mas aí vocês vão pensar, polímero, glicose, já faz tempo que estudei química, não lembro mais. Dr. Souto, traduz. A diferença entre o amido e o açúcar, eu costumo dizer, ela é mais culinária do que fisiológica, né? O açúcar é uma coisa que a gente usa de uma forma geral para adoçar, e o amido, vocês pensem, por exemplo, em maisena, é uma coisa que a gente usa para engrossar molhos, ou pensem na farinha com a qual a gente faz o pão, o biscoito. Mas se nós pensarmos na farinha, se nós pensarmos na maisena, não é doce. E como não é doce, a gente se esquece que é feita de glicose. Então tem uma comparação que a gente gosta de usar, né, Sari? Que é, se a glicose fosse uma pérola, o amido seria um colar de pérolas, ou seja, uma glicosezinha do lado da outra. Uma vez que você bota na boca o amido, ainda dentro da sua boca, enzimas começam a transformar esse amido em glicose. Ou seja, para fins de pico de glicose no sangue, tanto faz amido ou glicose. Então, a partir do momento que a gente coloca o amido ou o colar de pérolas na boca e começa o processo de digestão, esse colar vai sendo separado em pequenas pérolas e é a pérola que afeta a glicose no sangue, é a pérola que entra em contato com o nosso sangue. Então, isso acontece através do processo de digestão. Exato. A digestão nada mais é do que isso, transformar moléculas grandes e complexas em moléculas pequenas e simples. Isso é a definição de digestão. Então essa comparação é muito boa. A glicose é a pérola, o amido é um colar, e quando você bota esse colar de pérolas, esse amido na boca, imediatamente já começa a se transformar nas pérolas individuais, que é a mesma coisa que você tem no açúcar. Para ficar um pouquinho menos abstrato, para quem não está acostumado, não é da área, quem sabe vamos dar uns exemplos, Sari, de amidos na alimentação das pessoas. Um que nem sempre é óbvio e as pessoas hoje associam à saúde, a coisa saudável, porque é sem glúten, mas é puro amido, é a tapioca. A tapioca nada mais é do que o amido da mandioca e tem muito impacto glicêmico maior do que o açúcar, né? Também arroz, também batata. A maisena, que é o amido de milho, usada bastante para engrossar molhos. O polvilho, que é usado no pão de queijo. Lembrem-se, muitas vezes o pão de queijo, ele na realidade é um pão de polvilho com queijo. E nos alimentos industrializados a gente tem com frequência o amido modificado, que é um ingrediente com funções tecnológicas bastante importantes, é um ingrediente versátil, usado em diversas categorias de produtos, que não deixa de ser um tipo de amido com características específicas que ajuda o fabricante a produzir esses alimentos, muito usado também como substituto parcial das gorduras em alimentos light, em alimentos com menos gorduras e menos calorias. E claro, não vamos nos esquecer da grande fonte de amido da maioria das dietas, que são os farináceos dos cereais. E aí temos a farinha de trigo, de centeio, de cevada, de aveia, e não apenas farinha, flocos de aveia, farelo de aveia, tem grande quantidade de amido também, não se deixem enganar, farelo de aveia não é só fibra, é cerca de 60% amido. Apesar de não serem doces, os amidos, eles são bastante impactantes para a glicemia. Então, agora que a gente já definiu o que é amido, para a gente chegar lá no amido resistente, vamos explicar o que seria essa resistência nesse contexto.
A resistência aqui diz respeito à resistência à digestão. Ele é um amido que seria como se fosse um colar de pérolas que não tem como romper. Ou seja, ele vai passar pelo intestino e sair intacto, ou vai ser metabolizado pelas bactérias da microbiota intestinal, mas você, o ser humano que comeu ele, não consegue metabolizar. Se você não consegue digerir este amido, se ele é resistente à digestão, significa que ele não vai elevar a sua glicose, ele não vai elevar a sua insulina, ele não vai prejudicar, por exemplo, o controle da glicose no sangue de um diabético. Então, nesse caso, ele não tem nenhum impacto na glicemia. Ele é um amido com impacto zero em glicemia. Não conta para todos os fins como um carboidrato, porque o seu comportamento é bem parecido com o de uma fibra alimentar não digerível. Perfeito. E aí vocês devem estar pensando, então por que diabos a gente não faz pão com isso, biscoito com isso, doces, sobremesas? A nossa vida está resolvida, nós temos um amido resistente. Pessoal, o mundo não é justo. O amido resistente deixa de ser resistente quando ele é aquecido. E como vocês sabem, para fazer todas essas coisas deliciosas, é necessário cozinhar com calor. Tá, mas espera aí. Tem gente aí na internet falando que o arroz, por exemplo, que é rico em amido, se for cozido, preparado e depois resfriado, o arroz dormido na geladeira de um dia para o outro, ele teria, então, adquirido esse tal de amido resistente de um dia para o outro e, portanto, poderia ser consumido no dia seguinte sem problemas. Não é bem assim. Então vamos explicar. Bem, da onde veio isso? Anos atrás, em 2014, surgiu um fuzuê, uma hype na internet sobre amido resistente. Na época, vários dos autores que escreviam sobre dieta low carb, dieta paleolítica, bota aí Robb Wolf, Mark Sisson, Chris Kresser. E o interesse deles era resolver o seguinte dilema. Nós sabemos que a microbiota, a flora intestinal, é importante para a saúde. Aliás, nós temos um episódio gravado aqui do nosso podcast que quem não ouviu precisa escutar, o episódio número 5. Quem escutou já esse episódio pode dizer assim, nossa, mas talvez você esteja se contradizendo, porque naquele episódio a gente disse que também tem muito exagero e muita hype em cima da história da microbiota intestinal. Mas se vocês voltarem e escutarem lá ou lerem a postagem no blog, vocês vão ver o seguinte, que o que eu estou dizendo é, ninguém está negando que a microbiota intestinal é importante. O que a gente está dizendo é que se sabe muito pouco para poder afirmar exatamente o que é uma microbiota saudável e basear nessa afirmação condutas do tipo você pode ou não usar um determinado adoçante ou pode ou não comer determinada coisa. Bem, feito esse parêntese, lá em 2014 estava se falando muito em microbiota e aí surge a seguinte questão, a microbiota se alimenta de carboidratos, basicamente. Então, numa dieta cetogênica, uma dieta de baixíssimo carboidrato, você vai deixar essa microbiota com pouco alimento. Mas, se você passar a consumir muitos carboidratos pensando na microbiota, você começa a prejudicar um paciente diabético, por exemplo, no qual esse consumo de carboidratos vai dar um pico de glicose. E aí o amido resistente vinha como uma interessante solução para esse paradoxo. Eu vou dar um amido que o ser humano não consegue digerir, mas que as bactérias do intestino conseguem. Que seria, hipoteticamente, então, aquele arroz dormido. Pois então, a história do arroz dormido nós vamos chegar daqui a pouco. Primeiro eu queria dar o exemplo da fécula de batata crua. O que é a fécula de batata? É o amido da batata. A fécula de batata está para a batata, assim como o polvilho está para a mandioca. Tá? Então é o amido pulverizado da batata. Quando consumido cru, e você perguntaria por que diabos alguém consumiria essa coisa crua? É para fins de realmente suplementar amido resistente, porque o gosto é bem ruim. Misturado na água, assim, era bem nojento. Mas, de fato, se você mistura a fécula de batata crua em água e bebe,
ao invés de ter aquele pico de glicose, nada acontece. Às vezes a glicemia até baixa um pouquinho, é muito interessante. Então, realmente ele é um amido 100% resistente. Vale lembrar que quando a gente usa para fins culinários o amido, é para engrossar um molho quando ele está quente, quando ele está fervendo. Todo mundo que cozinha em casa sabe que é assim que se usa. Nesse caso, o amido deixa de ser resistente. Exatamente, muito importante salientar isso. Ele tem que ser consumido na sua forma crua. No que você aqueceu, ele se transformou em 100% amido digerível, a mesma coisa que virar o açucareiro dentro da boca. Tá bem? Ou pior, dependendo do amido. Ou pior. Tá? Bom, e aí vem a história do arroz. O arroz é um amido 100% digerível. Porém, quando você preparou o arroz, depois resfria ele, e aí você aquece ele de novo, se forma um tipo de amido resistente, chamado amido resistente tipo 3 ou retrógrado. Este tipo de amido resistente, também como todo amido resistente, não é digerido por nós. Mas aqui vem o catch, aqui vem a dúvida que causa muita confusão na internet. Apenas uma pequena porção do arroz que você resfriou e requentou se torna amido resistente. A maior parte continua tão digerível quanto antes. Então, não caiam nessa, especialmente se você é diabético e está fazendo uma dieta low carb e quer evitar alimentos que deem pico de glicose. Arroz resfriado e aquecido vai dar pico de glicose sim. Talvez ele dê um pico um pouquinho mais baixo do que o arroz que não foi resfriado, mas é uma coisa insignificante. Então, eu vou dar um exemplo, Sari, da única situação que eu consigo imaginar em que o arroz resfriado faça algum sentido. Uma pessoa magra, praticante de esportes, completamente saudável do ponto de vista metabólico, que não tenha nenhuma necessidade ou desejo de fazer uma dieta low carb, mas que ouviu falar que pode ser bom para a sua microbiota intestinal o consumo do amido resistente. Já que ela já iria consumir arroz de qualquer forma, ela come arroz todos os dias e para ela não tem problema porque ela é saudável, magra e jovem, para esta pessoa é melhor consumir o arroz resfriado e reaquecido do que consumi-lo direto vindo da panela, porque ela vai estar igual consumindo arroz. Porém, ela vai estar suplementando um pouquinho de amido resistente, que é saudável para a sua microbiota intestinal, mas o impacto na glicose, o impacto glicêmico no sangue dos dois tipos é virtualmente o mesmo. Tá bem claro, pessoal? Eu acredito que sim, acabaram-se as esperanças de deixar o risoto que sobrou de uma noite para comer de manhã, depois de ser resfriado, reaquecer. Isso vale também para a batata. Então, existe a história de que, ok, a batata crua é amido resistente, mas aí quando você cozinha ela vira um amido 100% digerível, mas se você resfriar, como a gente faz para fazer uma salada de batata, né? Resfria a batata, ela adquire uma certa quantidade de amido resistente retrógrado. Mais uma vez, é apenas uma pequena porção. Salada de batata não é e nunca será low carb. Pessoal, outro detalhe importante, vocês veem como tem detalhezinhos, né? Não é todo o amido que você resfria e aquece de novo que desenvolve um pouco de amido resistente. Então, não apenas quando você aquece e depois resfria o arroz, ou quando você aquece e depois resfria a batata, se forma apenas um pouco de amido resistente, a maior parte do amido continua sendo normal, mas tem uma série de outros carboidratos, batata doce, por exemplo, que não adianta você resfriar que ela não vai desenvolver amido resistente nem um pouquinho. Então, isso não é uma característica universal de todos os amidos e naqueles em que acontece ainda é pouco. Então, para ser um amido resistente que não tem impacto glicêmico nenhum, basicamente os que eu conheço e me lembro é a fécula de batata crua e o polvilho doce. Cru também, dissolvido em água, nada de fazer pão de queijo. Acho que nem se usa em pão de queijo doce, é o azedo, né? Acho que sim. Mas enfim, vocês entenderam. Não tem pegadinha, não tem escapatória. Não vai salvar ninguém de descobrir um amido que dá para cozinhar e não tenha impacto.
Tem uma outra coisa que também se usa como fonte de amido resistente, que é a banana verde. Eu acredito que a expectativa de regularização da função intestinal provenientes da ingestão desses amidos resistentes foi o que fez muita gente, inclusive essa que vos fala, utilizar shakes de banana verde para essa finalidade. E muita gente também usa a banana verde para fazer biomassa, que é um ingrediente utilizado em várias misturas, molhos, para engrossar com menor impacto glicêmico, alegadamente. A questão da banana, ela é interessante porque assim, a banana verde, bem verde mesmo, se vocês tentarem comer é um negócio peguento que adstringente na boca, que não dá bem certo. Mas quando a gente pega e bate ela misturado com alguma outra coisa no liquidificador e tal, faz um shake de banana verde, fica relativamente tragável e é uma forma de suplementar amido resistente. Eu vou até dizer como é que eu fazia, tá? Que eu lembro, com iogurte natural, integral, com um pouco de água, com algum adoçante, cacau em pó, então coisas que disfarçam aquele gosto ruim. Ficava até interessante, viu? Ela congelada, dava um shake legal. Logicamente, não há padronização nisso, porque a banana ela pode estar muito verde, pouco madura, muito madura, e dentro desse espectro vai variar a quantidade de amido e de açúcar digerível que tem na banana verde. E o mesmo se aplica para a farinha de banana verde que vocês encontram comercialmente disponível. O pessoal pergunta para mim se pode usar a farinha de banana verde para fazer um bolo, fazer um pão, uma coisa assim. Pois então, eu acho que, especialmente para aqueles indivíduos que têm que controlar mais a glicemia, para os diabéticos, a única forma de saber é testar. Por quê? Porque o grau de maturação vai variar e outra coisa, a banana verde ela é um pouquinho diferente dos outros amidos que a gente falou, porque quando você aquece, ela fica parcialmente resistente. Então, diferente da batata que você aqueceu, morreu. Aqueceu, virou 100% amido digerível. A banana verde ela vai ficar um pouco mais digerível, dependendo do grau de maturação da banana que foi usada para fazer a farinha. Então, o jeito é pegar o glucosímetro, picar o dedinho e testar, para ver se está impactando ou se não está. Mas a gente está um tempão falando sobre amido resistente para cá e para lá, e a pergunta é por que realmente, afinal, a gente faria isso e usaria isso, né? Tem alguns relatos e alguns estudos pequenos, depois você pode falar melhor sobre eles, que alegam potenciais benefícios. O primeiro deles seria que esse amido resistente melhoraria a resistência à insulina. Ele também reduziria a glicemia em jejum, reduziria a resposta glicêmica após a ingestão de carboidratos, reduziria os picos de insulina, regularizaria a função intestinal, aumentaria a oxidação dos ácidos graxos, aumentaria seletivamente a presença de espécies benéficas na flora intestinal, como as bifidobactérias, e aumentaria a produção de ácidos graxos de cadeia curta no intestino. Isso a gente tirou de uma postagem que eu fiz no blog há muitos anos, em 2014, no qual eu não tinha tão claro como eu tenho hoje que muitas dessas coisas são desfechos substitutos. Sim, tudo indica que é bom aumentar a produção de ácidos graxos de cadeia curta no intestino e, quem sabe, hoje eu já questiono se a gente precisa ou não aumentar as bifidobactérias, etc. Eu diria o seguinte, especialmente para aquelas pessoas que têm problema de constipação, acho que pode ser interessante e tem que ser usado aos pouquinhos. A gente não sai botando colheres de sopa de fécula de batata num copo d'água e bebendo, porque senão vai ser o festival dos gases e das cólicas. Tem que deixar o intestino acostumar, vai aumentando aos pouquinhos, ou pode ser a banana verde. Outra coisa é como tudo que envolve microbiota intestinal, já que a microbiota é diferente em cada um de nós, nós não temos muito como prever qual será a resposta. Então, para algumas pessoas pode ajudar muito, para outras pessoas pode dar cólica, dor, diarreia e gases, e a pessoa não tem que ficar insistindo se não está dando certo e se está piorando. Então, o principal que a gente queria deixar de mensagem para vocês, porque a gente perguntou, né, no Instagram e muita gente pediu que a gente falasse sobre isso, é que hoje, em 2021, a gente tem menos certezas
sobre isso do que a gente tinha em 2014. Existe alguma evidência de pequenos estudos com um número pequeno de voluntários, sugerindo benefícios. Alguns desses benefícios é só em desfechos substitutos, em exames, né? Mas enfim, se você usar o amido resistente e se sentir bem, se você tiver melhora no funcionamento do seu intestino, ou quem sabe até nos seus exames, obviamente é uma coisa natural e que deve ser mantida, deve se continuar usando. Mas o que eu não quero que aconteça com vocês é cair nas pegadinhas tão comuns na internet. Tem um monte de gente falando besteira que você pode resfriar o arroz e aí pode comer à vontade na low carb. Ou que se você comer uma salada de batata não tem problema, porque ela foi resfriada e ela virou amido resistente. Não, um pequeno percentual dela virou amido resistente, o resto vai explodir a sua glicemia. Então, não é desculpa para se jogar nos amidos o fato de que se você resfriou, agora tem um pouquinho de amido resistente. Para você que gosta do formato em áudio e quer um guia completo para desvendar a dieta low carb, conheça o Podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. Se você precisa de um verdadeiro passo a passo para emagrecer e transformar sua saúde, ele é para você. Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da teoria à prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. E hoje a gente vai responder uma outra pergunta muito frequente que veio de duas alunas do Podcurso Low Carb da Teoria à Prática. A Deise Martins e a Sandra Morena nos perguntaram sobre a relação entre queda de cabelo e alimentação low carb. E eu fui uma dessas pessoas que perguntei para você anos atrás sobre isso, porque meu cabelo estava caindo muito e me disseram que era essa dieta que eu estava fazendo. E eu cheguei a perguntar se realmente tinha alguma relação. Vamos explicar para o pessoal? Vamos explicar. O que acontece? De fato, pode haver uma relação entre a low carb e a queda de cabelo. Mas vocês sabem por que essa relação existe? É quando a dieta está dando muito certo. No sentido de emagrecimento, um emagrecimento muito rápido, muito expressivo. Exatamente. Então, o fenômeno que a gente está descrevendo tem um nome esquisito, um nome engraçado, chama-se eflúvio telógeno. Que diabos significa eflúvio telógeno? Vamos entender primeiro como é que funciona o crescimento do cabelo. Existem os folículos capilares, folículos pilosos, e esses folículos vão produzindo o fio de cabelo que vai crescendo um pouquinho cada dia, bem devagarinho. Quando existe alguma crise no organismo, uma doença grave, uma situação de grande estresse, pode ser um estresse físico, como por exemplo uma pessoa que contraiu Covid, hoje a gente está vendo muito eflúvio telógeno pós-Covid. Pode ser também um evento importante na vida da pessoa, como a perda de um ente querido, como o parto também é uma causa muito comum, ou seja, um parto sem complicações. Eu não estou falando em doença, não estou falando simplesmente ter tido um parto é uma coisa que pode produzir o eflúvio telógeno. Aí o que acontece? O corpo pensa assim, existe uma coisa importante, uma crise em andamento, vamos concentrar as energias no que importa, crescer cabelo é secundário. Aí o cabelo para de crescer. Quando a situação se resolve, o cabelo começa a crescer de novo, mas aí funciona assim, um cabelo novo começa a empurrar para fora do folículo o cabelo velho, e aí vem a queda de cabelo. Isso costuma acontecer em torno de 90 dias depois do episódio traumático ou desse episódio importante. Então, uma perda de peso importante, rápida, ela se qualifica como uma dessas situações que pode provocar o eflúvio telógeno. Agora, não é específico de low carb, pessoal. Se fosse passando fome, se fosse com dieta dos pontos, dieta da lua, dieta do HCG, teria fome e eflúvio telógeno. Assim, pelo menos, a gente tem só o eflúvio telógeno, sem fome. Então não é falta de churros e sucrilhos que faz o cabelo cair. Não é falta de churros, sucrilhos,
pizza, cachorro-quente, que faz o cabelo cair. O cabelo cai como ele cairia se você tivesse feito uma cirurgia, se você tivesse tido um parto, se você tivesse tido Covid, ou se você perdesse 10 ou 15 quilos por qualquer outro motivo. Lembrando que tem muita gente que emagrece bastante e que não tem esse fenômeno. Isso. E também que eflúvio telógeno não é a única causa de queda de cabelo. Um dermatologista deve avaliar para ver se não são outras coisas que estão acontecendo com você. É super importante essa colocação, porque aqui a gente está explicando por que é relativamente comum numa dieta altamente eficaz, onde há uma perda de peso significativa, haver queda de cabelo 2, 3 meses depois. Mas você pode muito bem estar perdendo cabelo por alguma doença autoimune, por algum outro problema que o dermatologista vai poder diagnosticar numa consulta presencial. No meu caso, por exemplo, naquela época em que eu estava tendo bastante queda de cabelo e eu suspeitei que pudesse ser a dieta, não tinha nada a ver com a dieta, porque eu não tinha emagrecido rápido com low carb, não emagreci rápido mesmo, emagreci bem devagar. Eram episódios de estresse. Então aí eu acho que vale relembrar aquela postagem antiga do blog do Dr. Souto, você tem medo de quê? Porque às vezes a gente tá mudando a alimentação, acontece qualquer coisa aleatória na vida e a primeira coisa que a gente pensa é, será que é essa dieta? E uma dieta low carb bem feita, ela não precisa causar medo em ninguém, afinal é comida de verdade, legumes, verduras, frutas de baixo açúcar, peixe, carne, oleaginosas, laticínios e tudo mais que vocês já estão cansados de saber. E se vocês prestarem atenção nessa listinha de alimentos que a Sari acabou de fazer, são as coisas mais nutritivas que você pode comer, ou seja, a suspeita que talvez você tivesse de que está faltando algum nutriente na sua dieta e por isso o cabelo está caindo, essa suspeita deveria ocorrer quando você vivia de pizza, porque aí podia haver uma deficiência nutricional. Agora que a gente parou de comer pizza e pão e substituiu por legumes, peixe, camarão, laticínios, ovos, não faz absolutamente nenhum sentido imaginar que a gente possa ter uma deficiência de nutrientes neste contexto. Não é açúcar nem farinha que faz crescer cabelo saudável. Isso, a coisa mais parecida com cabelo que é feito de açúcar é algodão doce. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.